todos bem? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Nós temos aí trabalhado a ideia ou o tema, né? Deus tem um plano soberano, absoluto, perfeito, e Ele cumprirá o seu plano, o seu propósito, conforme o conselho da sua própria vontade. Nós daremos continuidade a esse tema e nesse instante nós então vamos dedicar a um dos pontos que nós queremos trabalhar nesta manhã. Em seu plano eterno, Deus planejou a nossa redenção e a redenção de toda a sua criação. Observe que isso traz muita tranquilidade, muita segurança para nós. Não somente aprender e compreender que Deus tem um plano perfeito, Deus tem um propósito para cada um de nós, mas como que nós nos submetemos a esse plano, como que nós nos quedamos e sujeitamos a esse plano. Vejam bem, quando a Bíblia relata sobre a redenção do povo de Israel, que estava em cativeiro lá no Egito por 430 anos aproximadamente, Deus havia feito uma promessa que iria libertá-los através de um Redentor, o qual realizou através de Moisés. Contudo, isso só apontava para a grande redenção que Deus já havia prometido lá na eternidade, dentro desse plano perfeito, dentro desse propósito soberano que Ele tem para toda a sua obra criada. E nós vemos dentro da própria Escritura que Deus fez e realizou essa redenção de uma forma sublime e majestosa na morte sacrificial de Cristo, no seu sepultamento, na sua ressurreição. E como que Deus realizou essa redenção por meio do seu Filho, cumprindo aquilo que ele diz em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 3,24 diz que Deus propôs que no sangue de Jesus ele iria justificar os seus filhos, os pecadores, e ele iria resgatá-los através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que ele tolerou pecados anteriormente cometidos, mas em Cristo ele manifestaria sua justiça, de modo que ele se tornaria justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Observe que a Escritura apresenta Jesus como o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que ele tenha a primazia sobre todas as coisas. A Escritura em Colossenses nos informa que Deus foi do agrado do Pai fazer com que em Cristo residisse toda a plenitude da divindade, habitasse nele corporalmente a divindade, para que ele pudesse executar toda essa redenção pelos os eleitos de Deus, pela minha vida e por sua vida. Estava proposto por Deus reconciliar todas as coisas consigo mesmo, por meio do sangue de Jesus na cruz. Efésios, primeiro capítulo, dos versículos 7 a 8, fala que nele nós temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça que ele nos deu em Cristo Jesus, em toda sabedoria e também em discernimento. Nós encontramos isso em Efésios, primeiro capítulo, versículos 7 e 8, e você também pode analisar Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, e o versículo 21 a 26, quando o autor de Hebreus apresenta Cristo como nosso Redentor, como aquele que nos redimiu de todo pecado, de toda iniquidade. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote, ele oferece uma oferta ao Pai e ele é a própria oferta. A obra de Cristo na cruz, ela é a base, ela é o fundamento para toda a restauração da obra criada de Deus. Essa obra será redimida completamente, embora nós somos redimidos, ainda que aguardamos uma redenção futura, conforme Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 23. Ali nós temos então a descrição
de que Deus tem esse plano perfeito de redimir a sua obra criada, redimir a minha vida, redimir a sua vida, e não somente, né, dos homens, mas toda a criação geme e sofre aguardando essa redenção da parte de Deus, para que Deus assim restaure a sua obra criada, os seus eleitos, criando novos céus e uma nova terra. Agora, observem isso. Tudo isso foi planejado na eternidade de forma perfeita, de forma sábia e de forma de uma garantia, né? Uma promessa que não pode falhar, uma promessa que não pode deixar de ser cumprida. O autor de Hebreus nos diz que Deus, não tendo nada superior a Ele, para que Ele pudesse fazer essa promessa, para que Ele pudesse prometer isso, Ele prometeu a si mesmo essa aliança, esse pacto redentivo comigo e com você. Você pode aprender isso lá na carta de Tito, né? Primeiro capítulo, do versículo 2 em diante, do versículo 1 ao versículo 4, quando ali nos ensina que Deus prometeu uma vida eterna antes dos tempos eternos. Se essa promessa foi feita antes dos tempos eternos, para quem Deus de fato prometeu isso? Então, cumprindo aí a ideia do autor de Hebreus, que ele prometeu a si mesmo, não é? Porque não havia ninguém superior a ele. E aí diz que ele nos prometeu vida eterna antes dos tempos eternos. Se você for para 2 Timóteo, o primeiro capítulo, versículo 9, ali Paulo descreve a maneira como Deus nos salvou com santa vocação, com santo chamado, tendo prometido isso por meio de Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Apocalipse 13, versículo 8, fala que esse Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu antes dos tempos eternos. Então você pode estar perguntando, mas o que isso se aplica à minha vida, a nós, diante de tantas ameaças, conflitos, perseguições e angústias? Vejam bem, o que nós estamos trazendo para você é que Deus tem um plano eterno, um plano perfeito, um plano sábio. E em seu plano Deus planejou a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação. Então nós deveríamos viver a vida presente seguros, estáveis, de que a nossa vida está no controle de Deus. E que esse plano de Deus não é um plano B. Com a queda do homem, com a entrada do pecado no mundo, Deus não foi pego de surpresa. Não existe um plano B para Deus. Deus planejou todo o seu plano lá na eternidade. Lá na eternidade Ele prometeu a vida eterna. Lá na eternidade Ele prometeu o Cordeiro como o nosso Redentor. Lá na eternidade Ele prometeu e planejou que nós seríamos filhos dele, redimidos em Cristo Jesus, que teríamos vida eterna e que seríamos habitantes de um novo céus e uma nova terra. Então, esses três textos que apresentam Jesus como esse nosso Redentor, como esse que de fato é o cumprimento da profecia, da promessa de Deus em nossas vidas. Quando você abre Mateus, primeiro capítulo, versículo 21, ali diz que Maria daria o nome a Jesus, porque ele chamaria Jesus para salvar o seu povo do pecado deles, como nós vimos em Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir um povo, né, de propriedade exclusiva dele. Então isso nos traz garantia, isso nos traz estabilidade, segurança de que a Covid-19, as pandemias, elas não pegam Deus de surpresa. Deus tem um plano perfeito, sábio, que Ele planejou na eternidade e Ele consumará isso conforme o conselho da sua vontade. Segundo, em seu plano eterno, Deus planejou sustentar e preservar toda a sua criação. E aí nós podemos encontrar textos na Escritura e usá-los para trazer essa segurança, para trazer essa estabilidade, de modo que nós tenhamos firmeza, nós tenhamos perseverança, que a nossa fé não seja abalada, que nós sejamos perseverantes na segurança que nós temos nesse Deus. Vejam bem, Jó capítulo 12, versículo de número 10, ele diz assim: em cuja mão está a vida de todos os seres vivos e o sopro de toda a humanidade. Então a vida e o sopro, né, o fôlego de vida está nas mãos de Deus.
Ninguém será acometido por uma pandemia se não estiver dentro de um plano perfeito de Deus. Se Deus tem um plano para que nós sejamos acometidos, nós seremos. Se no plano de Deus Ele estabeleceu que eu, ou você, ou que outro não teria, então esses que Ele planejou não terão, não é? Essa luta, essa provação, não passarão por essa enfermidade. Mas aqueles a quem Ele planejou, é certo que passará. Não é? Então Ele está dizendo, olha, todos os seres vivos, o fôlego de vida está nas mãos do Senhor. E o Senhor usa a ferramenta que Ele quiser, tanto para tirar a nossa vida, como para nos aperfeiçoar em meio a esses sofrimentos, em meio a essas angústias. Então lembre-se, olha, o plano de Deus foi elaborado na eternidade, seu plano é eterno, seu plano é perfeito, seu plano é sábio e Ele cumprirá o seu plano. Nós citamos Atos 17, 28 no outro vídeo, dizendo, pois nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos, não é? Por isso é que Colossenses 1, 17, 1 Coríntios 8, versículo 6, nos dizem que Jesus é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Então, a razão da nossa existência, a razão do nosso respirar, a razão do nosso viver é Jesus Cristo, é o Deus que traz à existência o inexistente. Ele nos trouxe a existência com um plano perfeito, com um plano eterno, com um plano sábio, e Ele consumará esse plano na sua vida. Quanto mais nós conhecemos esse Deus, quanto mais nós conhecemos o seu plano, quanto mais nós conhecemos o seu propósito, mais seguros, mais estáveis nós estaremos e nós viveremos nessa terra tão insegura, tão incerta, tão cheia de complicações, problemas e angústias, não é? Pois dele e por ele e para ele nós somos, conforme Romanos, capítulo 11, versículo 36. Paulo começa ali no versículo de número 33, dizendo: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu instrutor? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse retribuir? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vejam que o texto é muito claro, né? A ele a glória eternamente, porque o plano é dele, foi elaborado por ele, por meio dele e para a glória dele. E isso também se aplica à nossa segurança, à nossa estabilidade, de que todas as coisas existem e todas as coisas são sustentadas e preservadas por Deus conforme o seu plano eterno. Nenhum de nós passará por qualquer situação se não for plano de Deus, se não for uma proposta de Deus para as nossas vidas. Então Deus planejou, Deus criou, mas Ele também sustenta, Ele mantém e Ele preserva toda a sua criação. Você precisa ter a segurança, a estabilidade, né? Ele não está distante, Deus não está distante, Deus não está indiferente à minha vida e à sua vida e às circunstâncias da nossa vida, as coisas que acontecem em nossa vida. Tudo está debaixo do controle soberano e sábio desse Deus, não é? Então ele está envolvido com a sua criação profundamente em todos os aspectos da nossa existência. Em todas as áreas da nossa vida, Deus se envolve, Deus está comprometido e Ele nos conduz debaixo desse plano perfeito, eterno e soberano. Ele criou individualmente cada um de nós. O Salmo 139, do versículo 13 a 16, ele fala da forma assombrosamente que Deus nos formou. Ainda no ventre de nossa mãe, Ele nos teceu e Ele determinou cada um dos nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. Então vejam bem, Salmo 139, versículo 13 a 16, também nos dá essa garantia, essa sustentação de que Deus nos criou, Deus nos trouxe a existência e Ele determinou cada um de nossos dias antes mesmo que cada um deles existia. Então, Ele também alimenta os pássaros e todo o reino animal, conforme Mateus 6, 26. A sustentação, a preservação, o fôlego da vida, o tempo da nossa existência, né? O tempo de vida está nas mãos do Senhor, no controle soberano do Senhor.
Atos vai dizer que ele estabelece tempos e as estações. É ele que determina se chove, se não chove, se faz frio, se faz calor. Embora toda ciência queira explicar isso, Deus controla tudo isso. Deus usa tempo, Deus usa todas as estações, né, para que ele esteja assim cumprindo o seu plano, realizando o seu plano em nossa segurança, em nossa estabilidade, em nossa existência. E eu gostaria de encerrar lendo para você o Salmo de número 104, versículo 27 até o versículo de número 30, que é uma conclusão maravilhosa, uma conclusão confortadora, consoladora, e que o Espírito Santo aplique esse texto ao seu coração. Ele diz assim, olha: todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que preciosidade, irmãos! Pegue esse texto, aplique ele ao seu coração, rogue ao Espírito Santo que te abençoe de forma graciosa, de forma poderosa, aplicando esse texto em sua vida. Então, amanhã nós teremos outro vídeo, daremos continuidade a esse ponto e assim trabalharemos o plano eterno, sábio, né, do Senhor. Ele é perfeito e não existe plano B para Deus. Deus planejou de forma perfeita e sábia desde toda a eternidade. Fiquem com Cristo, com a paz de Cristo, que Deus os abençoe e até mais.